É isso aí, minha gente. Mais uma vez estamos aqui com mais um episódio do Maná Cast e queremos dizer que é uma alegria para nós, para a nossa igreja, participar desses momentos tão edificantes, esses momentos tão prazerosos, na presença aqui de vários irmãos, várias pessoas aqui que têm alguma contribuição da parte de Deus para compartilhar com vocês. E nessa noite, nesse dia, nós temos aqui o evangelista Franci Paz. Meu amigo, muito bem-vindo ao Manacast, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E seja bem-vindo, seja muito bem-vindo novamente ao Manacast. Muito obrigado pela recepção, pela honra de estar aqui, pelo convite tão maravilhoso. Eu me sinto profundamente entusiasmado e feliz, né, em estar aqui com vocês. E eu creio que Deus tem surpresas, tem maravilhas para as nossas vidas ainda essa noite. Amém, Amém. amém. Eu creio também, eu creio nisso. O evangelista Franci hoje ele está à frente junto com sua esposa, a evangelista Vera, a quem nós aqui já cumprimentamos, né? E lamentamos pelo fato dela não poder ter vindo. Ela tinha outro compromisso na igreja, mas o evangelista está aqui. Eles são hoje líderes do Ministério da Consolidação da Igreja. Vocês vão conhecer, né? Você que não é da igreja, ou você que é da igreja, mas não conhece, vocês vão conhecer um pouco do trabalho do Ministério da Consolidação, o que é que ele faz. Enfim, segura aí, não sai daí, certo? Da tua cadeira, do teu sofá, da tua poltrona, que eu tenho certeza que grandes coisas você vai ouvir nesse momento aqui. Então, evangelista, como é que iniciou, assim, quem é o Franci, né? Nós conhecemos o Franci, que é o irmão ali da igreja, com quem a gente encontra nos momentos de culto, nas celebrações, nas aulas da consolidação. Mas me conta um pouco do Franci, né? Quais são as características dele. Fala um pouco da sua família, enfim, se você trabalha com alguma outra coisa além da igreja. Me conta um pouco sobre você, meu amigo. Amém. Eu sou Franci Paz, evangelista, né, aqui da Manartiante, pai de Felipe, esposo de Vera, né, servo do Deus Altíssimo. E a minha história, ela começa... Eu fui basicamente nascido, criado em um berço evangélico, né? Passamos uma temporada, enquanto estávamos congregando, os nossos primeiros passos, sempre ativamente na igreja, principalmente no Ministério de Louvor, né? Ah, é mesmo? Inclusive, a gente se conheceu, eu e Vera, nós nos conhecemos através da música, né? Porque eu tocava, né, ela cantava, e fazíamos parte de grupos de ministérios de louvores, por onde a gente passou. E a nossa trajetória foi basicamente louvor, né? Aqui na Maná tem sido um desafio novo, né? E, paralelamente ao louvor, eu conciliava com algumas aulas de estudo bíblico, né? Sei. Mas a minha vida na música começou quando eu tinha aproximadamente 13 anos de idade. Comecei a estudar teoria musical. Depois desse período, eu peguei um instrumento de sopro, um trombone de vara, né? Logo trombone de pístão, depois trombone de vara. E pensei que eu ia seguir carreira profissional nessa área. Até que eu comecei a ter problemas na faringe, né? Constantes inflamações. E foi no período do meu alistamento. E eu estava realmente muito preocupado com isso. Eu queria seguir carreira, né, Sim. na área musical, mais enveredada aí para a área militar, mas eu estava com esse problema de saúde, que estava sendo assim, muito recorrente, muito recorrente. E ao ponto de até na entrevista me perguntarem se eu queria realmente seguir carreira nessa área, eu disse que queria, mas eu ia deixar isso passar por conta de um fator limitante de saúde.
passou, isso foi muito triste para mim. E para compensar um pouco dessa tristeza, eu comecei a estudar um pouco mais instrumento de tecla, já que eu não podia soprar, Sim, né? sim. Então foi quando eu comecei a estudar um pouco piano e teclado. E nessa fase eu comecei também a acompanhar o grupo jovem, né, que fazia cantatas e precisava também de um tecladista. E nesse período da minha vida foi quando eu conheci Vera, né, envolvido aí com louvor. E depois a gente começou a trabalhar somente, praticamente, em louvor, né. E nos casamos, né. Eu me casei, tive um filho, né, Felipe, um filho único, hoje com Sim. 20 anos. E durante a minha vida na igreja, a gente basicamente, boa parte foi na Assembleia de Deus, depois passamos por outros ministérios e, por fim, agora na Manarchante, né? Na minha vida secular, eu sou engenheiro de formação, né? E também sou professor universitário. A gente atua na área da engenharia, né? Sou um pesquisador também. E Deus ele tem aberto portas à medida que eu tenho me permitido atuar, né, na sua causa. Sim. E isso faz parte também de uma virada de chave na minha vida. Quando eu comecei a trabalhar com o Ministério da Consolidação, há quase que 2 anos atrás, Certo. isso foi um desafio tremendo, porque devido à minha formação, devido à minha correria do dia a dia, eu falava muito sobre essa questão de tempo. E eu falava o tempo todo, não tenho tempo mais para nada, né? E por tanto falar, isso tornou-se uma realidade. Realmente a minha vida era escassa de tempo, não tinha uma melhor qualidade de vida, sempre atarefado, não dava para fazer muita coisa. E quando eu comecei a trabalhar com a consolidação, Deus me mostrou que eu não sabia nada sobre o tempo. Ele é o Senhor do tempo. E a partir de que a gente foi convidado, né, para trabalhar nesse ministério, eu fui o primeiro a ser moldado por Deus, né? Então, antes de, vamos dizer assim, eu começar a contribuir, Deus me presenteou com a Sim. dádiva do tempo, onde que, mesmo escasso, mesmo pequeno, Deus fez o milagre da multiplicação, ao ponto de eu conseguir fazer algumas coisas que, na minha mente natural, humana, seria totalmente impossível e inviável. Havia um bloqueio ali, havia uma gestão talvez ineficiente do seu tempo antes de Deus trabalhar isso no Senhor. Exato. Tinha essa questão da eficiência, apesar de eu ter lido, já estudado muito essa Sim, questão da organização do tempo, tinha a questão de algumas crenças, né? Você sim, não pode fazer muita coisa ao mesmo tempo, sim, né? sim, E isso, muitas das vezes, Deus queria me direcionar para algumas áreas certo. e eu me travava. Não, eu não executei isso aqui. Não é que eu teria que, vamos dizer assim, deixar a obra inacabada, mas é que eu me prendia tanto, me travava tanto ao ponto de não conseguir oportunizar certas situações da minha vida. Eu entendo, eu entendo. E assim, uma coisa interessante é que muitas vezes, né, nós sabemos que temos que fazer algo que vai nos fazer bem, mas não fazemos, não é? É verdade. E quando isso acontece, a gente só se distrai, né? E sofremos as consequências, né? Porque o tempo de Deus ele é perfeito, ele é exato, e quando ele nos chama, ele nos dá a oportunidade de você aceitar ou não. E interessante como a minha chegada aqui na Maná foi tão sobrenatural, porque quando eu comecei a frequentar a igreja, eu disse assim para Vera, Vera, eu quero ficar somente aqui no banco, tá? Eu não quero fazer nada, eu não tenho tempo para nada Eu só e quero só quero aqui ficar no receber. banco, só receber, né? Ao passo de que pastora Keila, direcionada pelo Espírito Santo, né, em uma bela quarta-feira, ela, direcionada por Deus, disse que ainda dava tempo para fazer aquilo que eu estava me travando a fazer. Então, todo
vamos dizer assim, todo o mistério da minha vida estava em volta dessa questão de tempo, disponibilidade. E ela falou exatamente a palavra que me bloqueava por muito tempo. Essa questão do tempo. Você não tem tempo? Mas por que você não tem tempo? E eu ficava questionando, meu Deus, mas eu já faço isso. Dia de segunda eu faço isso, terça é isso, quarta é isso. Eu vou dormir tarde e às vezes não tenho tempo nem qualidade de vida para fazer outras coisas. E como eu vou me comprometer com alguma outra responsabilidade? Eu entendo. Eu estava vivendo uma fase diferente na minha vida, né? Com muitas obrigações, muitos compromissos. E Deus sempre me falava que muito é dado, muito será cobrado. E essa questão do muito ser cobrado pesava muito para mim. Eu disse, eu não posso ser cobrado por algo que eu não possa dar. Então, antecipadamente, eu vou dizer não. Então, disse não muitas e muitas vezes, né? E quando naquela quarta-feira a pastora Keila, direcionada por Deus, falou as palavras que me destravou naquela noite, eu tive uma nova percepção. Eu pedi uma nova confirmação. Sim. E tivemos uma conversa de gabinete com o pastor Jairo, pastora Keila, eu e minha esposa, né? A evangelista Vera. E eu ainda estava assim com o pé atrás sobre o que seria Sim. as próximas etapas da minha vida. Eu estava nos primeiros passos aqui na Maná. E eu terminei assim numa conversa esboçando a minha principal preocupação, que era exatamente as pessoas que se entregavam para Cristo e essas pessoas muitas das vezes não tinham assistência. As pessoas que chegavam da Maná e de outros ministérios e não tinha, vamos dizer assim, uma estrutura para recepcionar essas pessoas. E quando eu coloquei isso para os pastores, né, eu e Vera, a gente começou a falar sobre esse ponto, exatamente isso que Deus confirmou no coração dos nossos pastores. E ele até me chamou para participar de uma reunião dos bastidores da liderança. Eu disse, eu não quero reunião de bastidores, eu estou fugindo. Dei a ideia, mas estava fugindo. Sim. E Deus sabe de todas as coisas, porque a coisa funcionou de uma forma não convencional. Não é? Sim. Porque se fosse da forma convencional, não teria funcionado. E ele chegou e nos apresentou como líder da consolidação, antes de falar comigo. Eu fiquei surpreso. Eu disse, eu sei que eu cheguei até aqui porque teve um direcionamento de Deus. E se Deus falou isso, Deus vai confirmar. Eu aceitei o desafio. E a gente está com 2 anos na 5ª turma, agora indo para a 5ª turma da consolidação. Na realidade é 6ª, né? 5ª de forma regular, mas tivemos um aulão, né? Que foi uma turma com mais de 70 pessoas envolvidas. Foi mais um treinamento para os obreiros que já estavam atuando, para equacionar, vamos dizer assim, a visão da igreja e com aquelas práticas das pessoas que vinham de outros ministérios, né? E foi mais essa tentativa de nivelar. Então, estamos nesse cálculo, nós estamos indo para a 6ª turma. A 5ª turma da forma convencional. Sim. Que são todas as sextas-feiras, né? Às 19h30. Durante quantas semanas? Olha, são 11 encontros e 9 aulas. Né? Nós temos... Então, é quase 3 meses, né? Aproximadamente. Né? Quase 3 se a gente meses. contabilizar ao pé da letra, nós temos, para essa etapa agora, nós temos 12 encontros. Por quê? Nós temos uma prévia agora no dia 11. Né? De 11 de julho. 11 de julho, às 19h30, nós teremos uma prévia, porque nós estamos sempre revezando entre o curso de casais. Sim. Né? E a consolidação. Quando termina o curso de casais, inicia-se a consolidação. Quando a consolidação termina o seu ciclo, inicia o ciclo do curso de casais. Mas por que isso? Por um fator limitante, espaço físico. Né? Inclusive, isso tem sido uma das maiores dificuldades para a gente trabalhar a consolidação, essa questão física, além de outras de natureza mais assim específica, né? Mais intrínseco mesmo à natureza humana. Sim, perfeito. Mas como o senhor disse, tem acontecido e tem
creio que mudado a vida de muitas pessoas, né? A igreja, ela recebe, é uma igreja, vamos dizer assim, uma igreja nova, né? Com 2 anos, mas isso não quer dizer que seja menos importante, não, não quer dizer que não seja um grande ministério. De fato, a Maná já é um grande ministério. E nesse último aniversário nós sentimos isso. No domingo passado, agora a igreja comemorou 2 anos de sua existência e comemorou realmente a altura da sua grandeza, né? Porque Deus está realmente nesse projeto. Isso tem agradado muito a Deus porque, como os nossos pastores mesmo falam, né? Eles não seriam capazes de, né, de conseguir tanta coisa se não fosse pela graça de Deus. Exatamente. É uma festa muito bonita, né? Um momento realmente de celebração. É, Durante esse período que a Maná está aqui, ela tem transformado a vida de milhares e milhares de pessoas, né? Não somente aqui, em Maceió, em Alagoas, mas ela é transmitida, né, pelas é redes verdade. sociais. Então, o público, o alcance da mensagem vai muito além dos números que a gente tem aqui em termos locais, né? E é um campo missionário que a Maná tem realmente se apropriado a cada dia que passa, se aperfeiçoado, né, a utilização das mídias sociais para a divulgação da mensagem. E nessa celebração, a gente pode ver a confirmação de Deus nesse ministério. Porque hoje, o que seria a Maná? É mais uma igreja? É isso. É mais uma congregação? Não. Na realidade, nós estamos resgatando a igreja primitiva, baseada no Evangelho de Cristo, né? E a base doutrinária, teológica da Maná está exatamente nos ensinamentos de Cristo, né? E nesse sentido entra a consolidação, Sim. né? Porque a consolidação, ela tem por objetivo aumentar, fortalecer a nossa convicção em Cristo. E essa convicção em Cristo, ela só é possível a partir de um relacionamento com Ele. E como é que a gente tem um relacionamento com Cristo? É simples, mas não é fácil. Leitura e comunhão. Leitura e comunhão. Quando eu falo comunhão, eu falo de momento de oração. Não é isso? E essas duas condições essenciais para que se tenha um Perfeito. relacionamento com Cristo é até simples de falar, né? São apenas dois elementos, mas o processo, muitas das vezes, ele é lento, tá certo? E é necessário, assim, nesse processo de consolidação, estarmos atentos que há pessoas que vai ter tempos diferentes para se conectar à comunhão com o Pai, né? Então, quando a gente vem trabalhando essa questão da consolidação, a gente entende que algumas pessoas vão se lançar na frente, vão mergulhar realmente nas verdades do Evangelho, e outros ainda vão precisar de um processo de libertação. Uma das nossas dificuldades iniciais foi identificar se aquela pessoa estava ou não precisando de uma consolidação. Porque a consolidação, como o próprio nome diz, consolidar aquilo que já existe, né? E o que é que já existe? O que é que deve existir? O que deve existir é a certeza da salvação. As pessoas já devem ter o seu nome lá escrito no livro da vida, ter se arrependido e se entregado a Cristo. Mas existem casos que é necessário um novo nascimento, ou seja, ela está precisando mais de um evangelismo, de um trabalho de entender a Sim. mensagem e aceitar a Cristo. E só após aceitar a Cristo é que ela vai ser, então, conduzida ao processo de consolidação. Hoje, a nossa estratégia é através de aulas, né, durante um período de aulas, onde nós abordamos temas estratégicos. Esses temas foram selecionados baseados, vamos dizer assim, nos principais fatores que esfria a fé de uma pessoa, né? Uhum. Então, tem as questões doutrinárias, essa questão do batismo e da ceia do Senhor. São dois pontos que têm ferido e colocado assim à margem do evangelho muitas e muitas vidas,
né? Existem pessoas que têm até traumas psicológicos, porque foi imposta sobre essa vida, sobre essa pessoa, uma doutrina que não condiz com a doutrina do Evangelho de Cristo. E a gente recebe muitas pessoas feridas, né? Muitas pessoas com uma bagagem, porém, eu queria até abrir um parênteses nessa questão aí, que Por favor. tem sido também uma das nossas dificuldades, além de reconhecer inicialmente, porque a gente só sabe se a pessoa está precisando de um novo nascimento ou se precisa de uma consolidação com o tempo, com o convívio, né? Às vezes aquela pessoa chega falando como crente, se comportando como crente, conhece das escrituras como crente, mas ainda não teve assim a experiência do novo nascimento, né? E aí isso remete àquela história de Nicodemos, que conhecia, se comportava como realmente um fariseu que conhecia da lei, mas estava distante da comunhão com Deus. E quando a gente começou a perceber, né, esse público, nós começamos a melhorar em alguns aspectos. O Espírito Santo começou a nos conduzir a um aperfeiçoamento nessa questão. E sobre esse ponto em específico, ele vem carregado de outras situações. Por exemplo, pessoas que tinham um comportamento similar ao meu, né? Porque na consolidação a gente abrange todas as classes sociais, né? Todos os públicos. Pessoas com níveis intelectuais assim bem heterogêneos. E chega pessoas lá realmente muito atarefadas, com o mesmo pretexto que eu tinha. Eu dizia que não tinha tempo. E o que é que Deus fez? Você vai ter tempo, eu vou provar que você tem tempo. Arrumei tempo para preparar as aulas, para ministrar as aulas, ainda para coordenar uma equipe. Se for pela lógica humana, essa conta não fecharia. E quando eu vejo pessoas chegando com esse pretexto, eu sei que aquela pessoa ali também pode ser alvo, né, de um milagre libertador de Cristo em sua vida. Assim ela se permita. E a chave para esse caso, vamos dizer assim, é quando ela começa a entender que tudo no reino espiritual é sementes. Ela começa a semear o seu tempo. Ela começa a se doar para Deus, para a obra, para a causa. E quando as coisas começam a fluir nesse processo, o milagre de Deus começa a agir. Muitas das vezes a gente quer colher de onde a gente nem plantou, né? Mas quando a gente começa a semear no reino espiritual, a gente começa a receber de forma tão incrível que eu não teria como descrever quantos milagres Deus fez na minha vida, né? Só pelo fato de eu me doar mais do que eu tenho de mais precioso na minha visão seria a minha disponibilidade, o meu tempo. Sim. Eu disse, Deus, eu não tenho muito, mas esse tempo que eu tenho eu vou te dedicar, né? Então, na minha folga, nas minhas linhas de trabalho, eu tenho colocado esse reino, né, o reino de Deus como prioridade. E quando a gente começa a colocar o reino de Deus como prioridade, muitas portas se abrem. E a porta que estava fechada na minha vida era da minha disponibilidade. Quando a gente se dispõe ao reino de Deus, né, nós somos assim enquadrados como servos, né, funcionários vamos dizer assim, do Deus Todo-Poderoso, né, que supre todas as nossas necessidades, inclusive de tempo. Eu estava com uma tarefa muito pesada nas minhas atribuições profissionais de pesquisa, né? Sim. E eu precisava muito escrever, né, um artigo científico e eu não teria tempo, nem disponibilidade, nem recursos. O que eu fiz? Coloquei ele na mão de Deus. Deus, eu preciso, mas eu não tenho como fazer isso. E outra coisa, Senhor, eu tenho prazos para cumprir. Mas é uma questão de tempo, né? E comecei a fazer a obra. Eu poderia estar escrevendo alguma coisa, tentando escrever alguma coisa, mas eu priorizei fazer o reino de Deus.
porque eu não iria avançar muito pela minha força. Eu precisava de uma força sobrenatural, somente com a mão de Deus. E assim eu fiz. Descansei em Deus e esse ano eu consegui, né, a vitória desse artigo sendo aceito para publicação. Só para os irmãos terem uma ideia, muitas das vezes um artigo científico se trabalha em cima dele algo em torno de 12 até 18 meses. Né? Sim. Eu só fiz descansar em Deus, né? E eu acho que a gente começou a trabalhar mesmo pesado nele em janeiro. Em maio ele estava já aceito, publicado. Uau. Então, Glória a Deus. em um período médio de 6 meses, Sim. a gente teve a vitória, ou seja, totalmente fora dos prazos convencionais. O colega estava na mesma situação, ele passou 2 anos tentando e não conseguindo. Na primeira tentativa que nós fizemos essa busca, né, para o depósito desse artigo, para a publicação, ele foi aceito de primeira. Mas isso não é um mérito meu. Sim. Eu vejo aí o sobrenatural de Deus agindo. Né? E para mim a consolidação tem sido um caminho de semeadura, onde você semeia no reino e você colhe. Muitas das vezes você se posiciona a semear no reino físico e o retorno vai ser espiritual. E para mim o que tem sido gratificante são os testemunhos de vidas que têm sido alcançadas pelas aulas. As aulas que foram elaboradas, assim, selecionadas de forma estratégica, né? Elas têm tocado em muitas vidas. E um dos testemunhos que me impactou foi que uma pessoa estava tão magoada com o ministério, por ela ter sido, vamos dizer assim, induzida a um comportamento de rebeldia, simplesmente porque ela questionou. Não, mas isso aqui não está exatamente na Bíblia, não está dessa forma. E ela foi realmente, vamos dizer assim, tratada da pior forma possível. Não sei como. Ao ponto de trazer consequências terríveis. Execrada, né? Execradas, exato. Tida como rebelde, Rejeitada. exatamente. Mas essa pessoa estava tão feliz. E ela conseguiu, assim, transpassar, né, toda a alegria de ter tirado um peso das suas costas, que ela carregava por muito tempo. E esse peso é o peso da religiosidade. Porque muitas das vezes nós somos induzidos pelas práticas, né, que não são necessariamente cristãs. E às vezes bíblicas, mas não são cristãs. De um peso tão grande como os fariseus faziam, que nem eles mesmos conseguiam cumprir com aqueles rituais tão pesados. E quando a gente trabalha a visão cristocêntrica na igreja, nós a cada dia procuramos assim nos libertar do processo de religiosidade, né? Da aparência e daquilo que você fala e não vive, daquilo que você prega e não vive, da hipocrisia, né, que muitas das vezes é escondida na capa da religiosidade. É verdade. E como hoje os alunos, os irmãos que hoje frequentam os cursos da consolidação, quais são os principais questionamentos que eles fazem? Existe algo que assim já chamou a atenção de vocês, no sentido de que, olha, isso sempre se repete, né? Vocês já estão aí, como o senhor falou, na 6ª turma. Então, quais são os principais hoje pontos de controvérsia ou de questionamento? O senhor conseguiria traçar aí um panorama disso aí? Se eu fosse resumir, seria exatamente de religiosidade. Religiosidade. Mas especificamente de que ponto? Todas as aulas têm alguns pontos assim que geram mais perguntas, mais dúvidas, mas todos eles estão assim na raiz,
a sua raiz é a religiosidade. Sim. Por exemplo, aula da ceia, né? Sim. Algumas pessoas não podem cear, porque de onde eles vieram tem que ter pré-requisitos, né? Pré-requisitos estes que não tem aparato bíblico, né? Não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma argumentação de Cristo para que isso aconteça dessa forma. E algumas pessoas questionaram, mas eu não estou em condições de participar da ceia do Senhor. E eu pergunto, você se arrependeu? Você entregou sua vida a Cristo? Mas eu não sou digno. Por que não é digno? Porque ainda não fui batizado. Porque... E começa a enumerar situações. Certo, certo. E a gente volta para a Bíblia, né? A gente começa a mostrar na Bíblia, olha só, a gente vai fazer exatamente como Cristo fazia. Quais seriam os requisitos? Mas eu acho que eu tive algum pensamento que não foi um pensamento de Deus, eu ia participar da ceia, eu resolvi não participar. Aí eu fiz uma pergunta em determinada aula para todos, né? Que foi um período que teve muitas perguntas relacionadas a isso. Eu disse, olha só, quando Jesus veio, habitou aqui, tomou a sua forma humana, né, habitou entre nós, ele tinha poderes? Sim. Ele era onipresente? Sim. Ele sabia o que as pessoas estavam pensando? Sim. Ele era Deus. E por que ele permitiu um homicida, praticamente, como Pedro, que gostaria de resolver tudo na pancada, né? Sim. Na base da faca? Como ele permitiu participar da ceia, além de Pedro, Judas, Sim. o traidor? Por que ele não excluiu essas pessoas? Será que ele não sabia que essas pessoas estavam ali, com seus corações precisando de um arrependimento? E essa questão é a questão chave da ceia do Senhor. E por isso que nós chamamos ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é para aqueles que precisam de Cristo, né? Aqueles pecadores que precisam se arrepender constantemente e pedir perdão pelos seus atos, pela sua forma de se portar diante dos homens da sociedade, mas que bate o arrependimento. Quando a pessoa tem a experiência do novo nascimento, quando ela peca, ela fica incomodada. Ela não fica feliz. Pecou e está tudo bem. Ela fica incomodada. Ela é direcionada ao arrependimento. Quando a pessoa ainda não teve essa experiência, ela peca, ela faz, e está tudo certo. Não aconteceu nada, né? Ela está precisando realmente de um novo nascimento. E quando a gente começou a traçar essa temática na ceia do Senhor, nós observamos que muitas pessoas que já tinham anos e anos de crente, que estavam vindo para Maná, alguns até com cargos eclesiásticos, disse, rapaz, eu não sabia dessa percepção do Evangelho de Cristo, que realmente é muito libertador. Você não precisa dos requisitos, senão o requisito que Cristo colocou, né? O principal requisito para participar é que você tenha Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Sim. E o fato de você ter sido alcançado por essa graça salvadora, isso te condiciona a participar de um momento de comunhão, através do pão, através do sangue de Cristo, que é o vinho que é disponibilizado no momento da ceia. E algumas pessoas, mesmo com todo esse conhecimento, ainda ficava um pouco receosa em não participar. Disse, olha, eu não vou forçar, não vou coagir você a participar, mas o mais importante é que você tenha o conhecimento da verdade. Porque somente pelo conhecimento da verdade você vai se libertar de alguns preceitos que foi aí implantados por anos e anos, né? Pessoas que passaram vidas, décadas, aprendendo que a forma correta para participar da ceia do Senhor é que ele não poderia pecar, tá? E realmente não pode, nós não estamos induzindo as pessoas a pecarem, Sim. né? Mas nós temos a natureza Importante. pecaminosa, tá? E aquele que diz que não peca, ele já está mentindo, né? Conforme está escrito. Então nós temos essa tendência, mas nós temos que reconhecer
o senhorio de Cristo em nossas vidas. De que forma? Através da nossa devoção a Ele, né? Da nossa vida. E esse foi um dos pontos que mais, vamos dizer assim, tem sido tocado, né? Mas eu não fui batizado, e como eu vou participar da ceia? Tem essa questão do relacionamento também. E durante as aulas a gente explica, né, cada um desses pontos com embasamento textual, bíblico, para que as pessoas elas possam entender que não é a visão da Maná, mas é a visão do Evangelho. Nós estamos apenas reproduzindo a visão cristocêntrica, né, através da Maná Chant. E é isso, eu já participei também, eu e minha esposa já participamos de uma das turmas da consolidação, e de fato é bastante libertador, né? Algumas discussões, alguns debates, sempre muito bem conduzidos, né? Pelo menos eu nunca testemunhei nenhuma situação que ficou desagradável, não é? O evangelista França e toda a sua equipe, a evangelista Vera, eles realmente respeitam muito a história de cada pessoa, eles respeitam as perguntas. Em nenhum momento eu vi ninguém sendo coagido, sendo ridicularizado. É um momento, a consolidação é uma forma de apresentar a visão da igreja para as pessoas, né? Exatamente. Além de apresentar a visão da igreja, né, a consolidação ela também tem um outro objetivo, que é integrar as pessoas, né? Ou seja, integrando os ministérios da igreja de acordo com o propósito de vida de cada um, né? Então, junto com a consolidação, nós temos, dentro da consolidação, a equipe da integração, que se presta a fazer exatamente isso, recepcionar, abraçar, cadastrar as pessoas, né? E, vamos dizer assim, fazer essa ponte entre o teu chamado e os ministérios da igreja, né? A consolidação hoje ela é a porta de entrada para todos os ministérios. E a gente pode até dizer que quase todos os ministérios da igreja, não sei se todos, mas assim, praticamente quase todos, tem componentes que vieram da consolidação. A partir da consolidação, ele foi direcionado para vários ministérios. Eu posso até citar alguns, né? Hoje nós temos pessoas no Ministério de Louvor que participaram da consolidação e foram direcionadas, né, de acordo com o seu próprio chamado. Ministério Infantil, né, o Kids, a equipe de mídias, né, sociais, equipe de som, diaconato, enfim, ela tem sido um celeiro, né, de reabastecimento, né, dos demais ministérios. E interessante que, além dessa função, né, da integração, tem essa questão de equalização de pensamentos. Está chegando pessoas, às vezes, que já vêm com uma bagagem muito grande, né, conhecimento bíblico, experiência com Cristo, e isso, às vezes, é bom, e às vezes, nem sempre é tão bom assim, porque alguns se apresentam mais resistentes, né? E são pessoas que, às vezes, se travam, porque, não, eu já tenho 20 anos de evangelho e eu não vou ceder a essa visão da Maná. E alguns chegam até a se travar por conta disso. E, na realidade, não é a visão da Maná. É a visão cristocêntrica, né, que a cada dia a gente se liberta dos preceitos da religiosidade. Sim. E isso é muito importante, porque, de fato, a religiosidade, ela esfria, né? Ela torna o coração duro, né, para o novo de Deus, para realmente os planos de Deus na nossa vida, porque, como o senhor bem falou, que os próprios religiosos do tempo de Cristo, eles não conseguiam cumprir aquilo que eles mesmos criaram, né? As doutrinas, os dogmas que eles foram criando. Por isso que Jesus, ele
na sua vinda, no seu ministério, os seus principais perseguidores eram os religiosos, né? Porque Jesus fazia um milagre e eles apontavam, mas por que isso não pode, não é? E, e nós hoje, quase 2000 anos depois, ainda vemos muitas manifestações, né, desse tipo de comportamento, né, de você ser doutrinado ali naquela doutrina ali de manada, né? O povo ali é uma massa de manobra, não é um povo que reflete, né, sobre as coisas de Deus e busca ter um relacionamento de Deus. Às vezes terceirizam isso para o líder, né? E o líder religioso acaba sendo uma espécie de único porta-voz de Deus, não é isso? Essa questão, ela é muito séria, né? Apesar de ter acontecido, vamos dizer assim, há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo esteve aqui, a gente viu realmente essa questão aí dos fariseus, as perseguições, mas essa história se repete até hoje, né? O meio cristão, ou melhor, no meio religioso, né? Evangélico, a gente tem muitas situações assim que não condiz com aquilo que se prega que acredita. Um filósofo ateu, ele disse que era um estudioso das escrituras, Sim. mas ele era ateu e era um estudioso também da filosofia. Ele disse que o povo que mais diz ser filho de Deus, mas que menos tem identidade com esse Deus que ele professa, o Deus do amor, né? O Deus do perdão, o Deus que ajuda o samaritano, né? Como Jesus deu esse exemplo. E a gente tem esbarrado muito nessa questão, né? Principalmente pelo fato de que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é esperado uma mudança de pensamento, de percepção, né? As coisas velhas ficam lá no passado e as coisas novas, elas fazem parte do presente e futuro da vida daqueles que entregam a sua vida a Cristo. E quando a gente estava falando sobre essa questão, né, de fariseus, de religiosidade, dessa questão do tempo, quando a gente foi analisar na nossa base de dados, eu fiz um levantamento, eu não sei se foi na terceira turma, ou foi na quarta, a gente levantou todas as pessoas, a gente tem um formuláriozinho, né? Se já é evangélico, não é evangélico. E naquele período, quase que 80% das pessoas que estavam lá, fazendo parte da consolidação, se integrando a Maná, já vieram com muita bagagem, muito tempo de vida cristã, né? E o que eu quero falar com isso, fazendo esse contraponto aí, Sim. né? É que muitas das vezes as pessoas elas se magoam por algo de natureza estritamente religiosa, e quando elas se libertam, entre aspas, está no processo de libertação, elas são tentadas a replicar aquilo que a magoou com as outras pessoas. Sim. E quando a gente está nesse processo de consolidação, a gente de vez em quando observa alguns assim, basicamente se achando que é o dono da verdade e até em detrimento a algum comportamento de alguém que está dando seus primeiros passos, né? Eu sei. E a gente trata essas pessoas assim, ó, a gente não faz dessa forma, a gente tem que tratar com amor, né? Sim, sim. E a gente espera o crescimento e a maturidade de cada um de acordo com o tempo de busca e o próprio tempo de Deus na vida daquela pessoa, né? Porque o processo de salvação, a salvação é instantânea, mas a gente recebe ela de forma gratuita naquele momento que nós nos arrependemos, porém tem a questão da manutenção da salvação. E a manutenção da salvação tem uma moeda, um preço, que se chama santificação. Então a gente está sempre buscando a santificação. E é um processo constante, né? Tem dia que você acorda que é uma bênção, tem dia que nem tanto, né? Parece que nem crente naquele dia que as coisas estão meio viradas, né? Cabeça virada. E a gente entende que essas pessoas que estão se integrando na igreja, que estão vindo magoadas, muitas das vezes estão vindo com algumas questões mal resolvidas dessa natureza, que é necessário então que elas, muitas das vezes, se permita, né,
que todo aquele treinamento, vamos dizer assim, aquelas aulas, elas possam ser aplicáveis às suas vidas. Uma das características das aulas da consolidação é que elas são práticas, são com a menor carga teórica, teológica possível. Temos sim um embasamento textual, né, um embasamento bíblico, mas as aplicações são imediatas. Nenhuma aula é requisito para outra, ou seja, o que você aprende hoje você já pode ir praticando, né, e já absorvendo, vamos dizer assim, todo o conteúdo que pode se voltar para a tua vida de forma espiritual, melhorando as tuas relações sociais, a tua vida com a tua família, no teu trabalho, com os teus irmãos, né? E por a gente estar falando também muito em igreja, né, com os irmãos, uma questão que me veio à memória agora é que algumas pessoas dizem que ir para a igreja, eu vou começar a congregar aqui na Maná, mas eu quero ficar longe de pessoas, Sim, né? sim. Então, não existe esse processo de consolidação sem pessoas. Ainda que Cristo ele veio aqui, habitou entre nós e teve essa questão das relações humanas, né? E muitas das vezes nós só crescemos no meio de pessoas que pensam às vezes diferente da gente, né? Que muitas das vezes falam palavras duras e agressivas. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até quando alguém fala uma palavra indevida no momento errado, que magoa uma pessoa, mas se aquela pessoa ela ama verdadeiramente a Deus, aquele momento ali, quando algumas pessoas pensam que ela está perdendo, ela vai estar ganhando, né? Então, é no meio de pessoas que acontece a maioria das coisas. Eu digo a maioria, mas não tudo. Essa questão de se fortalecer e aumentar a tua convicção com Deus, ela também deve acontecer principalmente no silêncio do teu quarto. Quando você fecha a sua porta, você está ali sozinho, né? E é interessante a gente até tocar nesse ponto, quanto tempo foi passado? Quando a gente pergunta para algumas pessoas, quanto tempo você tem se dedicado a um momento de ouvir a voz do Espírito Santo? A um momento que você realmente se entrega a Ele. Às vezes o dia tão corrido não permite que você faça, vamos dizer assim, uso do seu tempo de forma mais sábia. Mas quando a gente se entrega a Cristo, a chama nos direciona para isso. Nós somos motivados pela vontade, né? Isso. Quando a vontade de adorar a Deus, que não é nossa, começa a surgir em nossos corações e nós damos lugar a isso, Deus ele opera. Mas muitas das vezes nós iremos fazer mesmo sem vontade, porque nós sabemos que é necessário. Aquilo ali faz parte da nutrição espiritual. Porque talvez, né, se eu tiver errado, o senhor me corrija, mas talvez a palavra-chave desse momento aqui que nós estamos fazendo é o tempo, né? Vai e volta, a gente volta para a questão do tempo, né? E a palavra de Deus, ela muitas vezes nos exorta, principalmente lá nas cartas, nas epístolas de Paulo, de Pedro, de João, sobre a necessidade do povo de Cristo, do povo de Deus, ele se comportar de uma forma diferente das demais pessoas que escolheram seguir seus próprios caminhos, não é? Porque Paulo mesmo diz, né, que não devemos nos conformar com a visão desse mundo. Então, essa sua escolha, né, volto para a questão do artigo, em descansar no Senhor, quando poderia estar escrevendo, estar tentando escrever, foi uma escolha que não é compatível com a visão do mundo. Qualquer um diria, não, isso aí é irracional, aí é completamente fora de lógica. Mas você fez exatamente o que Paulo nos orientou a fazer.
Não se conformem, não busquem no mundo, não busquem no homem. Porque Exatamente. muitas vezes nós precisamos fazer aquilo que a nossa razão condena, não é? E quando você falou, lembrou essa questão de não buscar, né, as suas respostas no mundo, é exatamente isso que a gente precisa fazer quando a gente lança as nossas ansiedades diante dele, né? Então, o processo da consolidação é uma caminhada. A gente passa ali durante 12 ou 13 semanas caminhando juntos, compartilhando as experiências de Cristo, para que essas pessoas elas possam se apropriar de riquezas, inclusive as sobrenaturais. E as sobrenaturais, elas estão fora do nosso alcance físico. Quando a gente começa a investir no reino de Deus, o seu tempo, as coisas funcionam de uma forma tão inexplicável, mas funciona, porque é uma promessa de Deus. Porque quando você busca o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Então você busca, você está fazendo o quê? Você está semeando o seu tempo, os seus recursos financeiros, né? A tua criatividade, o teu intelecto, enfim, tudo que você tem, você começa a investir isso para a glória do nome do Senhor, ele te recompensa naquelas áreas acessórias, mas que faz parte da tua existência como ser humano. Eu me recordo de uma pregação sua recente, em que o senhor falou que esperar em Deus não significa irresponsabilidade. O senhor lembra disso, né? Lembro. E era exatamente esse ponto que eu ia falar agora. Olha aí. Então deu Porque certinho. quando eu comecei Aham. a buscar o reino de Deus, Certo. e eu poderia estar fazendo as minhas tarefas, as minhas atribuições, eu poderia fazer. E eu sei o que ia acontecer. Eu não ia avançar muito, Aham. porque eu estava sobrecarregado, né? Minha mente estava muito congestionada, Embaralhada. muito embaralhada com muita coisa. Aham. E quando a gente começa a se derramar nos pés do Senhor, através de oração, a nossa mente ela é frutificada. Ela É é mesmo. regenerada, É mesmo, é. né? Algumas pesquisas de alguns pesquisadores cristãos americanos, eles reportaram que o cérebro de pessoas que oram se regeneram muito mais rápido que aquelas pessoas que não têm o hábito da oração, né? Então, o salmista já tinha esse conhecimento quando ele dizia assim: refrigera a minha alma. Ele estava se derramando com seus problemas diante de Deus, estava recebendo o seu refrigério. Ou seja, estava se aliviando da sua carga. E quando a gente se alivia da nossa carga, que muitas das vezes impede a gente ir mais longe, a nossa fé aumenta. Os bloqueios começam a ser desbloqueados, né? Então, o processo é você crer. Eu creio. Eu vou trazer à tona aqui uma experiência quando eu estava na graduação. E na minha graduação, tinha uma disciplina muito complexa, muito, muito, muito difícil, né? De eletromagnetismo. E essa disciplina é uma das mais temidas, né, da engenharia elétrica, porque tem muito cálculo e muito raciocínio abstrato. Quando a gente está trabalhando com algumas áreas do conhecimento, a gente pode até manipular, a gente pode ver. Mas quando você trabalha com eletricidade, é algo que você não vê, né? E você tem que respeitar algo que você não vê. E que existe. E existe, mas você não vê, mas sente os seus efeitos. Né? Sim. E eu estava tão travado, minha mente, eu acho que não conseguia mais absorver nada. Eu disse, eu tenho pouco tempo aqui. E o meu tempo era para prestar um domingo de manhã, estudar domingo à tarde, domingo à noite, para fazer essa prova na segunda. Eu já tinha estudado há uns 15 dias e não tinha saído praticamente do zero, né? Cada questão mais complicada do que a outra, eu não conseguia. Eu disse, olha, mas domingo, na véspera da prova, de repente, as coisas mudem. Eu disse, mas eu senti dentro de mim o desejo de também preparar uma aula para a escola bíblica, que eu era professor. Eu disse, ou preparo a aula, e eu estou certo, né? Não estaria sendo irresponsável,
ou eu vou dar aula. E para algumas pessoas estaria sendo irresponsável. Mas eu já tinha tentado por muitos e muitos dias, e estava muito complicado eu absorver aquele conhecimento. Mas eu cedi à voz do Espírito Santo, que estava me atraindo para preparar a aula de domingo da escola bíblica. E assim eu fiz. E fiz a aula da melhor forma que eu pude. Estudei, preparei aquele conteúdo, peguei todo aquele meu material, livros, tudo que eu tinha reunido, deixei de lado e me dediquei exatamente à causa do mestre. Foi uma aula tão boa, foi mais para mim, porque isso tirou um peso das minhas costas, mas depois veio aquela dúvida. E agora, Senhor? Agora não dá mais tempo, né? Fui fazer a prova na segunda-feira. E, por incrível que pareça, eu consegui, né, resolver as questões que eu estava tanto tempo travado. Sim. Né? Só o fato de estar ali, mergulhado na palavra de Deus, funcionou como um medicamento terapêutico. Relaxou a minha mente, abriu o meu entendimento e eu pude lograr êxito nessa prova. Amém, meu irmão. Amém. E aproveitando que o senhor falou aí na palavra ansiedade, né? Talvez essa é a palavra da moda hoje, uma das palavras mais faladas, um dos males mais vividos pela sociedade pós-moderna e que inclusive foi objeto, né, da última pregação que o senhor fez, ministrou na igreja. Como hoje nós podemos encontrar descanso para essa tal da ansiedade? A ansiedade, ela pode ser tratada, vamos dizer assim, sem desconsiderar os meios legais, os meios, vamos dizer assim, que a medicina já tem, né? Ela avançou bastante, existem os meios medicamentosos, né? Sim. As terapias, mas também uma possibilidade para aquelas pessoas que têm o conhecimento de Deus, né? Em algumas situações, eu tratei a minha ansiedade com a leitura da palavra. Então, a leitura da palavra, ela foi regenerativa nesse processo, né? Então, eu lembro que eu estava tão ansioso que eu estava com insônia, muita insônia. E na hora de dormir eu comecei a ler a palavra. Estava tão estressado, tão sem paciência. Na hora de dormir, ler, exatamente. Quando eu comecei a ler, o efeito foi tão benéfico que eu adormeci com a Bíblia e não vi a hora que eu dormi, né? Isso foi um ponto. Mas a linha geral para nós tratarmos isso, a ansiedade diante de Deus, a recomendação principal é lançar toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação aos pés do Senhor. E a gente só tem uma forma de fazer isso, conversando com Ele, orando. Mas aí nem sempre o problema está em você fazer isso. Está muitas das vezes na oração. Muitas pessoas se travam, mas eu não sei orar. Né? E acha que para fazer... Exatamente. E onde que a oração é uma conversa que você vai ter com Deus. Sim. Você vai começar a pontuar. Olha, Jesus, está vendo essa causa? Está vendo esse problema? Eu estou com essa dificuldade. E você começa a conversar com Cristo. Você está colocando aqueles problemas diante dele. E quando a gente começa a fazer dessa forma, com a prática, você vai fazendo, vai repetindo, isso a prática leva à perfeição. E essa prática, ela é benéfica. Então, quando a gente começa a lançar toda a nossa ansiedade a Cristo, Ele promete dar um desfecho feliz sobre isso. E muitas das vezes a ansiedade, ela foi, vamos dizer assim, motivada por algo que você provocou, que não é nem a vontade de Deus. Talvez você esteja ansioso por algo que seja contra a vontade de Deus. Sim. E eu estive ansioso, fugindo do meu chamado. Porque quando você tem um chamado e você foge dele, junto com você vai a ansiedade. Você vai querer avançar. Você vai querer fazer coisas. Eu lhe digo que você não prospera. Você pode até materializar aquilo,
mas a tua alma vai ficar com aquele vazio, Eu entendo. né? Vai ficar sempre com a incógnita lá dentro do teu coração. Tem gente que muitas das vezes abandonou o seu chamado para realizar algo e quando realizou, chegou àquela conclusão: eu não sou feliz. Porque quando a gente foge do chamado, o chamado de Deus tem relação direta com a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Só que a vontade de Deus, ela é muito sábia. E por ser muito sábia, nós não temos a capacidade de entender esse processo ainda na nossa vida. Nós temos que digerir aos poucos. Ele vai nos conduzindo e a gente vai aceitando. O justo vive pela fé, né? E quando a gente aceita viver pela fé, é ser direcionado pelo Espírito de Deus. Quando eu estava nessa busca, eu não estava sendo feliz. Nessa busca desenfreada, né, para atingir os meus objetivos pessoais de vida, no fundo, quando eu tinha algumas conquistas, eu senti que estava faltando algo dentro de mim. Mas a partir do momento que eu abracei a causa de Cristo e permiti Deus trabalhar em minha vida, eu senti uma paz, uma tranquilidade, uma paz que excede todo entendimento. E muitas das vezes nós estamos fugindo daquilo que Deus quer que a gente venha fazer. Então a gente vai ficar fugindo, morrendo de ansiedade. E muitas das vezes fugindo de algo que vai fazer tão bem. Porque a vontade de Deus, quando ela se materializa, né? Quando nós nos permitimos isso, é uma paz que excede todo entendimento. Você pode até sofrer tribulações. Nós temos os dias maus, né? Os dias de angústia, os dias de tristeza, mas você está ali convicto, né, que o Jeová Jireh, o Deus da provisão, está contigo naquele momento. E, Amém. basicamente, a meditação na palavra de Deus, né, e uma busca no seu quarto deve fazer parte da vida daquelas pessoas que estão ansiosas. Está ansiosa, está ansioso. Quanto tempo você tem dedicado para conversar o teu problema com Cristo? Sim. De fato. Colocar aquelas questões que está realmente te incomodando diante dele. E eu penso que um dos maiores motivos, a impressão que eu tenho, que causa ansiedade é o problema financeiro, Sim. não é? A Isso- incerteza do amanhã. Há quem diga que os dois principais medos do homem seja o medo da morte e o medo da pobreza. E quando nós nos permitimos ser conduzidos, nossa vida ser conduzida por esses dois motores, nós nos afastamos de Deus. Não Nós é? nos afastamos. Porque se a gente tem medo da morte, a gente não crê na vida eterna. Certo? Exatamente. Se a gente tem medo da pobreza, a gente não crê que Deus é o Jeová provedor. Jireh. E É difícil, né, difícil. admitir isso, não É é? difícil admitir isso. Inclusive, a nossa última turma, nós acrescentamos mais 2 aulas. A aula de ministérios, que tem a ver com a visão, né, da igreja, a visão organizacional a partir de ministérios. E também acrescentamos a aula sobre riquezas e tesouros, onde a gente fala muito sobre essa questão financeira e que tem afligido a humanidade, né? E dentre o material que nós ministramos, nós abordamos a questão também do ato de doar. Muitas das vezes doamos sem ter o suficiente, né, para Deus fazer o milagre. E a gente só quer fazer, ou seja, a gente só quer se doar quando a gente tiver muito, né? E Quando Deus, sobrar. quando sobrar. E na realidade não é assim que a matemática de Deus funciona, né? Aquela multidão que foi alimentada com aqueles pães e aqueles Sim. peixes, né? Não foi alguém que tinha a quantidade exata de pães e peixes para aquela multidão. Foi alguém que não tinha o suficiente, era o seu lanche, né? Aquele garoto. Sim. Ele permitiu Deus fazer um milagre.
E esse milagre, ele está disponível para hoje também. Assim a gente se permita, né, ter um coração que se doe, né? Aquela pessoa que às vezes só quer receber, só quer receber de Deus, mas muitas das vezes ele não doa nada de si. Tem dificuldade. Quando se fala em dinheiro na igreja, existem muitos tabus, existe aí muitas pessoas entravadas sobre isso por conta das experiências ruins relacionadas à igreja. E a gente ouve o tempo todo, né? Ah, mas a igreja, você vai dar o dinheiro para fulano, para cicrano fazer mau uso, fazer isso, tal, tal, tal. Graças a Deus que nós estamos participando de uma igreja séria, né? Isso. E que a gente vê os recursos que entram de forma muito sabiamente empregada. Isso, vamos dizer assim, é um privilégio para nós. Mas, assim, eu quero agora abranger essa questão para a minha posição enquanto membro e para todos que estão precisando de um milagre financeiro, né? Ótimo, foi uma boa escolha. Exato. Experimente doar aquilo que você tem. Lança teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Muitas das vezes nós queremos fazer algo assim, na base da troca. Eu quero barganhar com Deus. Eu vou dar isso para receber isso. Né? E muitas das vezes você começa a doar e não recebe. Mas no tempo certo, as comportas do céu, elas serão abertas para suprir a tua necessidade. Muitas das vezes a gente está preso, né, em situações assim de, vamos dizer assim, até maldição espiritual relacionada a essa parte financeira, a miséria. Miséria não provém de Deus. Deus não quer isso para os seus. Isso. Deus quer que todos tenham uma vida em abundância, né? Como eu posso ter vida em abundância? Miséria não combina com o reino de Deus. Não combina. Mas temos os momentos de dificuldades. Sim, claro. Né? Temos os nossos momentos de prova, de situações, de adversidades. Com certeza. Né? E isso a gente não descarta. O Evangelho de Cristo não é um cassino. Eu vou entrar lá e agora eu vou ser rico, vou ser milionário, né? Você vai ser próspero. Rico não sei, mas próspero, essa é a palavra. Que a prosperidade ela vai muito além dessa questão financeira. Né? E muitas pessoas só entendem que a prosperidade, ela, vamos dizer assim, elas só enxergam que a prosperidade tem que ter dinheiro no meio. Isso. Né? E nem sempre. Você pode ter saúde, não é isso? Você pode ter dignidade sim. na sua moradia, na sua forma de se conduzir, de se vestir, e nem sempre ser rico. Mas, quando a gente atrela a questão do dinheiro e buscar ele de forma exacerbada, isso já entra em um ponto mais complicado. Né? Porque se você começa a buscar demais algo, você começa a se afastar de algumas coisas importantes da vida. Né? Convívio familiar. Não existe nada assim tão gratificante quando você tem a sua família que te abraça. Você poder abraçar em sua casa, a sua esposa, seus filhos e dar a ele o sustento que eles precisam. Isso é algo muito bonito. Existem pessoas que, nessa situação, enxergam como escassez, como miséria. E o livro de Tiago fala o poder das palavras. E o tempo todo a pessoa começa a amaldiçoar. O meu salário não serve para nada. Né? É uma mixaria. E começa a falar adjetivos que aquilo vai se cumprir na vida dele, porque é o que a palavra de Deus diz. E muitas das vezes nós temos uma felicidade disponível e não usufruímos. Quando perdemos, chegamos àquela máxima, né? Era feliz e não sabia. Era feliz e não sabia. Muitas pessoas têm a saúde e perdem. Quando perde, e daria toda a riqueza que acumulou para readquirir e não consegue. Né? Existem pessoas que pensam dessa forma. O interessante é que isso é importante, mas não é o mais importante. E quando a gente começa a entender a prioridade no reino de Deus, as coisas mudam, Paulo Henrique, nesse sentido. Porque quando eu começo a priorizar aquilo que Deus está dizendo que eu não devo priorizar, eu vou sofrer as consequências.
e manter uma família equilibrada, com suas subsistências, vamos dizer assim, em dia, e as suas aspirações, não é pecado sonhar, não é pecado você se planejar, trabalhar para conquistar. Mas o que não pode faltar nunca é a prioridade do reino de Deus. E quando eu falo o reino de Deus, buscar o reino de Deus, não estou dizendo você ir para a igreja religiosamente todos os cultos. Buscar o reino de Deus é fazer a essência do evangelho parte do teu dia a dia, do teu pensamento, da tua forma de falar. E isso por si só traz muitas riquezas, né? Riquezas espirituais. E há uma promessa também daquilo que você colocar na tua mão também ser abençoado. Porque isso são as outras coisas. Durante essa aula de riquezas e tesouros, existe uma outra abordagem, que a gente faz um mapeamento das pessoas que mais são bem-sucedidas, né? Inclusive foi fruto de uma pesquisa, de um livro, né, de Adam Grant, um pesquisador americano, que trabalhou no efeito da doação. As pessoas que mais são doadoras são as mais prósperas, né? Isso tem tudo a ver com o que o Evangelho de Deus diz. Quando a gente se doa para Ele, Deus ele não deixa barato. Deus ele é galardoador, ele é presenteador. Imagina a gente agradar o rei. E no livro de Marcos, né, no Evangelho, segundo escreveu Marcos, ele fala, né, Jesus fala que aquele que tenha deixado pai, mãe, filhos, irmãos, nenhum desses ficará sem receber no mínimo 100 vezes mais, ainda aqui nessa terra. De fato, isso dialoga muito, né, com a passagem do buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. E a questão da prosperidade, alguns falam que é a ausência de necessidade, não é? Existem pessoas que são muito ricas, mas elas não são prósperas. Porque ser próspero é você também usufruir do que você conquistou. Existem pessoas, inclusive, que são muito assim afortunadas, sim, mas têm um espírito de escassez, de miséria. sim. Ele só vê miséria, Sim, não é? sim. Não conseguem Desfrutar de nada. não conseguem gastar o dinheiro, não é? Exato. Isso acaba sendo um reflexo, um sintoma de que aquela pessoa ela tornou o dinheiro um Deus para ela. Exato. Não é? E aí entra a questão da ingratidão. Porque aquela pessoa tem tudo, mas ela não consegue enxergar que tem. Ela tem medo de perder o que tem. Exato. E, por exemplo, essa questão da saúde, né? Na Covid, esse período, né, que teve aquela parada, o mundo parou em função da crise aí da Covid, naquele período da pandemia, a gente viu a necessidade tão básica da existência baseada aí na respiração. Isso. E tinha pessoas que daria de tudo para conseguir respirar. Você pode até fazer uma simulação, né? Fechar, né, todas as suas vias aéreas por 3 minutos, 4 minutos. Que angústia, que agonia. Isso não tem preço. E muitas das vezes nós estamos respirando, estamos gozando de uma saúde. Talvez não das melhores, mas você está gozando de uma certa saúde, né? É verdade. E não sabe agradecer a riqueza que é isso. Tem gente que daria a fortuna do mundo todo para recuperar um pouco da capacidade pulmonar para respirar. Nós temos riquezas muitas das vezes em nossas mãos e não aproveitamos. Interessante que as nações mais poderosas, assim, os povos mais desenvolvidos do planeta, nem sempre têm o seu país como o mais rico em recursos. Isso. Né? Enquanto que muitos países têm tantos recursos e são tão pobres. Nós temos o exemplo aí da própria Venezuela. É um país que tem as maiores, né, reservas de petróleo do mundo. Mas não é o você ter, simplesmente. É você reconhecer o que você tem e usufruir disso. Você pode ter muito tesouro, muita riqueza, mas se você não usufrui, você tem uma vida escassa, uma vida de miséria.
Isso se aproxima muito também da nossa vida espiritual. Existem pessoas que É. têm o livre acesso ao Pai, que é a maior riqueza que nós temos. Nós não precisamos marcar audiência, né? Como É. nós marcamos uma consulta, quando nós queremos marcar uma reunião com alguém importante, temos que agendar. Nós temos acesso ao Deus, né? Todo-Poderoso, ao Senhor A do todo Universo. tempo. Livre acesso a Todo Ele. tempo. E Ele ainda nos orienta que a gente deve lançar sobre Ele toda a nossa necessidade, toda a nossa ansiedade. Porque Ele cuida e Ele quer cuidar de nós. Nós temos essa riqueza, a nossa salvação. A paz que excede todo entendimento, os frutos do Espírito. E muitas das vezes nós não valorizamos isso. Infelizmente, por isso que todos os dias nós precisamos olhar para a cruz novamente. Todos os dias é como se nossa vida fosse um videogame, né? E um olhar de gratidão. E um olhar de gratidão. Me diz aí uma coisa, para a gente finalizar, né? O senhor poderia compartilhar conosco alguma rotina do Senhor, assim, alguma tarefa que o senhor faz assim rotineiramente que assim te faz ficar mais próximo do Senhor, sem ser necessariamente oração. Sem oração que o senhor ora todo dia, muito provavelmente, mas algo que o senhor faz que, tipo, quando o senhor não faz, isso você sente aquela falta, o dia não é o mesmo. Tem alguma caderninho da gratidão, alguma coisa assim? Olha só. Ou o senhor tem... Diga aí, conta um segredo aí pra gente, o que faz o teu dia ficar assim mais leve, entende? Olha só. Mais prazeroso. Eu descobri isso há um tempo atrás. Diga aí. O Essa não poder- estava no script, Não né? estava no script. Mas isso que é bom. Mas vamos lá, é um improviso. A prática do jejum. Sim. A prática do jejum, ela me traz uma paz, né? Tão grande. Então, toda semana, quando tem semana que eu passo e não faço, né, eu não me sinto tão bem, né, quanto Entendo. o período que eu faço. Entendo. Porque muitas das vezes a gente está tão atarefado com tanta coisa e às vezes a gente precisa descansar a nossa mente. E para mim conectar a Deus de uma forma mais tranquila, com mais assim fluidez, né? A prática do jejum tem me ajudado muito nesse processo. Então, é uma prática que eu vamos dizer assim, bíblica que eu recomendo a todos a fazer bom uso, né? Fazer alguns estudos, a gente também orienta. Boa. Né? Já tem jejum na consolidação? A gente não tem essa aula, mas pode surgir. Mas vai ficar aí a Fica a dica. né? Isso vai Inclusive, surgir. eu estava conversando... Daqui a pouco a consolidação... eu estava conversando com a minha esposa que ela pode fazer parte da oração. Mas como você já Sim. participou da oração, a oração é um tema muito vasto, né? Talvez a gente tenha que acrescentar uma outra aula sobre jejum. O pastor Luciano Subirá, né? Tem muita iluminação de Deus para falar sobre esse tema, né? Inclusive, ele tem um livro escrito sobre jejum, e o livro foi escrito durante um jejum de 40 dias dele, então nada melhor, né, do que escrever um livro estando em jejum. Mas, olha... Uma outra situação, né? Sim. Junto com o jejum, Sim. passar alguns momentos assim com a minha família. Com minha esposa, com meu filho. E é uma coisa assim revigorante, né? Quando a gente de repente escolhe um filme para a família, uma coisa legal, a gente tá ali rindo juntos. Isso também tem sido uma bênção, tem sido um oásis na minha vida, né? É algo assim que, meu Deus, que riqueza é isso. Então, O senhor aprecia, né? aprecio essa conexão da família. Algo muito assim, quando eu saio, eu me despeço da minha esposa, né? Dou um beijo, quando eu chego também dou um beijo, dou um abraço. E esse mesmo procedimento eu faço com meu filho, né? Sempre que eu saio, estou indo, me dá um beijo, me dá um abraço, quando eu chego também. Isso faz parte da minha rotina. E quando eu faço isso parece que eu esqueci alguma coisa, foi o abraço lá do Felipe, da Vera e tal. Isso tem sido assim tão espontâneo, tão natural, mas isso tem um efeito tão benéfico para mim.
né? Eu imagino, porque o senhor transparece isso, né? O senhor está falando algo que suas atitudes correspondem com isso que o senhor está falando, né? Até lhe perguntar, também não estava no script. O senhor sempre foi calmo assim? Me diga aí, o que é que tira o evangelista Franci do sério, ou que tem potencial de tirar, né? A palavra diz, ireis, mas não pecai, né? Irai-vos, mas não pecai-vos, né? Não pequeis. A minha esposa está aqui para me corrigir, ainda bem. Mas me diga aí, meu amigo, como é que o senhor faz para manter sempre essa parcimônia e o que tem potencial para te tirar do sério, assim, ainda que internamente? Muitas questões, às vezes, não resolvidas, às vezes me tira do sério, né? E quem me conhece melhor nessa questão aí é a minha esposa, né? Minha família. Ela realmente me conhece. E sabe que quando eu estou diante de alguns obstáculos, algumas situações, assim, eu fico um pouco estressado, muito nervoso. E até peço, olha, nem se aproxima muito de mim, tá? Deixa eu descarregar um pouco essas energias aqui, deixa eu ficar um pouco no meu quarto, deixa eu orar um pouco, porque hoje eu estou um pouco agitado. E quando às vezes eu estou um pouco assim, eu até peço até desculpa lá, Vera, por favor, me desculpe hoje, mas estou um pouco agitado, eu preciso descarregar um pouco. E a forma que eu tenho para me descarregar de tudo isso aí Sim. é me conectando mais a Deus, né? Coloco um louvor, começo a cantar um pouco. Meia hora depois, dei uma respirada. Pronto. Tá vendo, mulheres? Dá uma Ouçam melhorada. aí, né? Ouçam aí o que o evangelista está falando, certo? Tem momentos, né, que, de Difíceis. fato, tanto o homem como a mulher, nós precisamos, sim, não poupar o outro. Interessante que Não no é? relacionamento é um dos desafios, você perceber quando o outro não está bem, não é? E quando você percebe que o outro não está bem, o outro passo é você saber se a tua presença vai ajudar ou não. É verdade. Não é? É Muitas verdade. das vezes aquela pessoa ela precisa conversar. Outros não precisam conversar, precisa ficar um pouquinho só. Isso vai muito do perfil comportamental, né? Perfeito. Então, a depender do perfil, ele vai querer ficar um pouco lá no cantinho dele, orando. Daqui a pouco ele está bem. Mas outros vão precisar de um ouvido, né, para desabafar, alguém para trocar um pouco trazer uma ideia legal, uma experiência, Um abraço. um abraço, né? É. Isso para aqueles mais extrovertidos, né, que Isso. precisam mais desse direcionamento. Mas como o senhor bem colocou, né? Vou sublinhar essa parte, de acordo com o perfil comportamental de cada pessoa. Exato. Nem todo mundo vai se recarregar isso da em um mesma quarto, forma. né, ali de joelhos, Isso. nem todos. Nem todos. Outros vão querer sair correndo, não, deixa eu tomar um pouco de ar, tal. Então é interessante que, né, as pessoas haja diálogo, né? haja diálogo para você entender como é que funciona a mente do teu esposo, né, do teu filho nesse sentido. E que né? tá tudo bem se em algum momento ali, olha, a gente já tá entrando no Ministério de Casais aqui praticamente. Mas a consolidação ela envolve com todo mundo, de toda forma. Então, o pastor Demo aqui, mandar um abraço pro pastor Demo, pastora Giane, pastor. que fizeram uma participação brilhante aqui em nome de Jesus. Meu querido, olha, que satisfação mais uma vez estar aqui com o senhor. Gostaríamos de estender mais e mais esse nosso bate-papo. Mas eu queria, nesse momento, passar a palavra para o senhor, para que o senhor possa convidar, né, os membros da igreja, aqueles que ainda não participaram da turma da consolidação, que o senhor faça esse convite para essa aula inaugural que vai ter. É aula inaugural o termo que o senhor usou? Uma prévia. Uma prévia. Seria a consolidação, né? Sim, que vai ser uma espécie de apresentação geral. Exato. Né? Isso. Ótimo, por favor, convide a todos. Eu quero convidar todos, né? Que está vendo essa live, né? Esse podcast tão abençoado,
para se fazer presente nessa nossa prévia da consolidação. O que seria a prévia? É um intervalo que acontece, vamos dizer assim, entre safra, né, da Sim, consolidação, sim. porque fica um período muito, vamos dizer assim, muito vago. Durante o curso de casais, de aproximadamente 3 meses, a gente não tem reuniões. E essa reunião só vai acontecer daqui a, vamos dizer assim, depois da última turma, de 3 a 4 meses. E esse pessoal fica lá, né, no grupo, só esperando, vamos dizer assim, o momento de iniciar. Então, para a gente encurtar um pouco essa Ótimo. distância, nós temos a prévia da consolidação. E na prévia nós temos um momento de integração, comunhão, né? Um momento divertido. Você que está chegando aqui na Maná, um pouco deslocado, sem conhecer as pessoas, você tem um chamado, já exerceu o teu chamado em outra igreja e quer, de repente, somar, né? Juntamente conosco nesse ministério, você é bem-vindo também a participar da nossa prévia da consolidação, tá? E um grande abraço a vocês. Estaremos esperando vocês lá no dia 11 de julho, às 19h30. Manartiante, Maceió. Amém, meu querido. Eu creio que teremos muita adesão, né? Teremos muita adesão. As turmas da consolidação, elas só crescem. Afinal de contas, já estamos entrando aí na 7ª turma. Se não houvesse demanda, não haveria necessidade de fazer mais turmas, né? Mas a igreja só cresce, né? A igreja de Deus, a igreja de Jesus só cresce, graças a Deus. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja com você aí na sua casa, em toda a sua família. E nós nos encontramos numa outra oportunidade. Muito em breve, nós estaremos aqui juntinhos de novo, trazendo mais um convidado super especial, assim como foi o nosso amigo, o evangelista Franci. E fiquem todos com Deus. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e até a próxima. Tchau.